Você sabia que o efeito da perda de cabelo não é apenas a falta do cabelo, mas também mexe com a autoestima de todas as pessoas, a maioria das pessoas, não é? Além de denunciar, ou melhor, de trazer a mensagem que o organismo está falando. Muitas vezes tem algum probleminha ali físico e aparece nos nossos cabelos, na condição do nosso cabelo. E com isso nós vamos penetrar um universo gigantesco. Vocês sabem que um estudo identificou que os sentimentos, eles podem afetar intensamente o cabelo? E é um estudo sério, científico. Né? Por quê? Porque isso envolve a perda da autoconfiança, né? Da autoestima, baixa essa autoestima, né? A perda do cabelo, ela pode ser, por exemplo, local, ela pode ser parcial, uma parte só, ela pode ser total e pode ser ainda temporária ou ela pode ser definitiva. E vocês sabem que a perda do cabelo é chamada de alopécia. Alopécia é o nome dado para essa perda de cabelo que tem várias situações de alopécia, tá? Então, os cabelos, o que eles fazem? Eles dão a forma, eles valorizam a face, né? São considerados um componente assim importante para a nossa estética, para a nossa apresentação e tudo mais. A queda dos cabelos está entre as causas mais constantes de queixas ao dermatologista. Sabia disso? É isso aí. Muita gente está sofrendo com este impacto, principalmente em mulheres jovens, em mulheres jovens. Então é uma queda de cabelo de forma prematura, né? E essa queda acaba sendo em excesso. Como você pode saber se está perdendo cabelo em excesso? É isso que eu vou contar agora para vocês. Então, como que a gente pode identificar que nós estamos fora do normal, fora do equilíbrio, né? E está excedendo essa perda de cabelo e pode ser alguma dessas causas aí que eu citei até agora, né? A perda excessiva de cabelo, ela é assim estabelecida. Se tem mais queda de 100 fios por dia, você está com excesso de perda, entendeu? 100 fios por dia já corresponde a isso. Aí você vai falar assim, peraí, como que eu vou ficar contando os fios de cabelo, né? A quantidade de fio de cabelo que eu perco. Mas você vai ver ali, você vai ver na questão do seu pente, né? Da sua escova. Você vai perceber que há uma quantidade exagerada ali. Então, essa perda excessiva de cabelo, como eu falei aí, você precisa ficar atento. E eu vou lhe explicar mais sobre essas causas, vou lhe trazer entendimentos em relação a isso, e vou também lhe trazer quais doenças, até quais essas doenças que estão relacionadas a esta situação, que estão ligadas a essa perda excessiva de cabelo, tá certo? Então vamos lá, vamos penetrar um pouco mais desse universo para você entender mais e fazer melhor para a sua vida. A alopécia, ela costuma ser dividida em não cicatricial, né? Ou seja, né? Não cicatriz, não cicatricial e aquela que é cicatricial. Aquela que não é cicatricial, ela não apresenta ali inflamação na região, não tem formação e desenvolvimento de tecidos extras naquele local, que são formados a partir da cicatrização. Então, houve alguma lesãozinha e a cicatrização, uma má cicatrização e forma aquele tecido. Tá? Isso é chamado de fibrose. Pode ocorrer no couro cabeludo.
Ou também não apresenta o que é pior ainda, que é a atrofia tecidual. Porque a atrofia tecidual é quando a célula começa a perder a função dela. Porque ela não tem o nutriente necessário, ela não está funcionando bem e ela começa a diminuir a atividade dela. Então acaba diminuindo a atividade de vida naquela região. A atividade de crescimento e desenvolvimento do cabelo, do ciclo, porque o cabelo tem todo um ciclo para ocorrer, para aparecer, né? E aí ocorre a queda. Bom, normalmente, quando é esta situação, ainda é reversível. Então, há muitos casos, né, a possibilidade de reversão desse processo, de voltar a ter a quantidade necessária de cabelos e cabelos saudáveis, é mais tranquila de ocorrer. Mas quando é aquela cicatricial, a coisa fica mais problemática. Porque aí nós temos nessa situação o quê? Nós temos a questão da fibrose, nós temos a questão da atrofia e nós temos a questão da inflamação ocorrendo ali. E normalmente esta situação leva a quê? A ser mais irreversível a questão de nós voltarmos a ter aquela quantidade de cabelo. Entendeu? Então a gente não pode deixar de ser irreversível. Quem tem cabelo precisa tratar, né? Aí você fala assim, não, mas sabe, eu sou careca porque eu tenho, né, lá os meus ancestrais, né, eles já eram, e peguei isso genético, é um fator genético, ok. Mas existem outras situações e outros fatores também, e mesmo a questão genética a gente pode trabalhar legal, tá? Tá bom? Então existem vários aspectos aí que a gente pode trabalhar legal. Então, veja, essa inflamação que eu falei, ela pode afetar, por exemplo, o folículo piloso. Isso é sério, tá? Tem um problema chamado LED, tá? Que o nome é lúpus eritomatoso discoide. Então a gente chama de LED para não ficar tão complicado. E ele afeta principalmente muito mulheres entre os 20 e 40 anos de idade, tá? E produz ali a inflamação, além da queda de cabelo. Aí depois pode ocorrer ainda sensibilidade no local e até a sensação de queimação quando a pessoa é exposta ao sol por causa dos raios UV. E aí a pessoa começa a sentir, aí começa com uma coceira, começa aquilo tal, e pode ser esta questão aí, tá? Existem outros tipos de problemas também, como por exemplo, regiões que perde o cabelo e são formas arredondadas ou às vezes ovais, né? E ali naquela região perde-se todo o cabelo. E isso ocorre muitas vezes no topo da cabeça e afeta mulheres entre 30 a 50 anos de idade. Principalmente mulheres com genética europeia, tá? Então tem uma questão aí genética muito clara nessa situação. Isso é chamado de pseudopelada, tá? De Brock. Tá? Então, as pessoas acabam falando, né? Às vezes o homem tem essa pelada na barba, né? E aí fica uma região ali toda lisa, sem vida. Ó, então são questões que a gente pode tratar, tá? É importante saber isso. Ainda tem doenças como foliculites, eflúvios, né? Transtornos crônicos por efeitos psicossomáticos, a mente atuando, a emoção, o sentimento atuando ali naquele ponto, na queda de cabelo. Tudo isso envolve. Existe, por exemplo, uma situação em que a pessoa dorme e começa a arrancar os cabelos, mas não é assim que ela está lúcida arrancando os cabelos. Ela nem se lembra disso, tá? É inconsciente e ela acaba arrancando os cabelos por efeito psicossomático. São traumas, né? Muitas vezes depressões, sentimentos não resolvidos, situações internas que são acumuladas e a forma de soltar aquilo, né? A forma dela brigar com ela mesma, de chamar a atenção dela, é com aquela situação. Olha que coisa, né? Então, todos são os aspectos que a gente precisa entender que acontecem, precisa descobrir que acontece para a gente poder tratar melhor, tá certo? E essa coisa de arrancar os cabelos à noite é chamada de alopécia tricotilomania.
tá? Só para você saber. Aspectos que envolvem toda a queda do cabelo, por exemplo, vamos citar vários, mas alguns que são importantes. Disfunção hormonal. Disfunção hormonal. Disfunção hormonal é um exemplo. E disfunção hormonal tem muito ligado com a idade, porque em uma certa idade vai caindo os hormônios. E esse teor, esse nível de hormônios caindo, acaba produzindo efeitos no seu cabelo, tá? Em outras situações do seu organismo também. O uso excessivo de alguns medicamentos é outra causa séria. Então, às vezes, a pessoa está utilizando muito tempo um medicamento, acha que aquilo não tem nada a ver, e tem a ver sim, pode estar afetando ali, tá? Não é só medicamento que você utiliza no cabelo, ou só uma química que você utiliza no seu cabelo. Às vezes, um medicamento que você precisa utilizar de forma contínua. Então, você precisa ver aquela interação e precisa tomar caminhos para modificar aquilo. Quimioterapia é um outro ponto que afeta bastante isto. E existem vários casos que ocorrem com mulheres após o parto. Então, logo após o parto, a mulher começa a perder cabelo, ela não sabe o que fazer, né? Essa perda excessiva deixa mais o processo mais emocionalmente mais sério ainda. Existem, por exemplo, alterações na imunidade, na nossa imunidade. Baixa a imunidade, né? E aí o sistema que vai nos proteger, o sistema que é de proteção do nosso organismo, começa a ficar abalado e começa a apresentar no nosso cabelo, começa a apresentar na nossa unha, começa a apresentar em outras partes do nosso corpo. Por isso que tudo isso a gente chama de biomarcador. O marcador do nosso organismo. Nosso organismo, ele tem marcadores de sintomas e situações, às vezes naquele momento que a gente chama de aguda, ou às vezes crônicas, que nós temos e não percebemos de forma clara, mas estão ali, aqueles biomarcadores estão mostrando, como é o caso do nosso cabelo. Como eu falei para vocês, também pode ser que passou geneticamente, de pai, né, para filho, de mãe para filho, e assim vai, né? Mas pode também ser, por exemplo, de intolerância ao glúten, tá? Esses biomarcadores do cabelo, ele pode mostrar a situação ali que está ocorrendo, que você tem intolerância ao glúten, que você tem intolerância ao leite, que você tem alergia à proteína do leite, que você tem intolerância ao açúcar do leite, que é outra coisa, tá? Pode ser uma fadiga adrenal, da atividade adrenal. Pode mostrar ali que o seu corpo está envelhecendo de forma acelerada. Olha aí, seu corpo pode estar envelhecendo de forma acelerada e isso apresenta nos seus cabelos. E uma causa também muito séria em relação a isso é a desnutrição. A falta de vitaminas corretas, a falta de minerais necessários, a falta de nutrientes, né? E até a má absorção intestinal de tudo isso no seu organismo. Porque se você não absorve direito, por exemplo, minerais, vai apresentar na sua unha, você vai ver as unhas fracas, quebradiças, etc. Então a gente precisa atuar aí, entendeu? E isto tudo aí que eu falei, e este ponto eu posso lhe ajudar muito. Eu posso te ajudar de imediato, pois eu tenho um nutriente e eu tenho vários, né? Uma lista, uma linha de nutrientes para auxiliar nesse sentido. E um deles é o Biotin 7, que até é uma exclusividade, foi lançado agora, tá? Lançamos agora ele. O Biotin 7, ele atua nas unhas fracas e quebradiças, na queda de cabelo, como eu falei com vocês, tá? Nos cabelos muito finos, desnutridos e sem vida. Repara os tecidos da pele, elimina, né, aquele efeito de desenvolvimento de acne e de dermatites. Ó, tá vendo? Ó que legal, é o Biotin 7.
Por que o biotin 7 faz isso? Eu vou te explicar por que esse nutriente que eu tenho, da Dipoan, que é a minha marca, tem e pode lhe oferecer. Por quê? Porque ele tem vitamina B5. Ele tem uma concentração boa de vitamina B5, que é o pantoteonato de cálcio. Ele tem a B1, que é a tiamina. Ele tem a vitamina chamada H, tá? Que é a biotina. Ele tem o ácido fólico. Ele tem todo um trabalho associado com, relacionado com essas vitaminas e minerais para que você possa produzir e dar aquilo que a célula necessita. Produzir e dar para aquele meio de recuperação dos cabelos, né, que o que ele necessita. Porque se o nosso corpo não tem, ele vai fazer reações sem ter. E aí são reações quebradas e a coisa não acontece de forma equilibrada.